E aí, beleza, mais um videozinho pra você. Dessa vez a gente vai falar sobre monitores ultrawide. Você provavelmente já deve ter visto por aí nos sites vendendo monitores ultrawide, né? Que são aqueles monitores que tem uma proporção de 21:9, diferentemente dos monitores widescreen, que são 16:9. E hoje a gente vai falar sobre eles mais em relação aos jogos. Qual a diferença que faz você ter um monitor ultrawide em relação a um monitor widescreen? E também as questões ali também de você usar ele tanto no PC, no computador, como também em videogame. Então eu vou te explicar tudo que você vai precisar saber sobre um monitor ultrawide em relação a jogos, para você escolher se realmente vale a pena você ou trocar seu monitor widescreen para ultrawide, ou então comprar um ultrawide para colocar no teu PC ou usar no teu videogame. Então não se esquece de já deixar o likezinho aí, que você me ajuda bastante. E compartilha também esse vídeo e vamos embora, vamos lá, falar sobre os ultrawides. E no PC o que o ultrawide traz, principalmente benefício, é o maior campo de visão. Dá uma diferença grande em relação ao monitor padrão widescreen, o campo de visão. Os ultrawide têm ali cerca de 30% a mais de campo de visão para você conseguir visualizar mais do teu jogo ali. Então isso vai te proporcionar ali uma imersão bem maior em relação ao monitor widescreen padrão. E alguns jogos vão te dar até uma grande vantagem em relação a você utilizar um monitor widescreen normal, porque você vai ter esse campo mais de visão, então você vai conseguir visualizar muito mais coisa ali na tela. Um grande exemplo são os jogos de futebol, né? Por exemplo, aí no PES, no FIFA, você vai ter um campo de visão bem bacana, você vai conseguir ver praticamente o campo todo de uma vez quase. É bem interessante, é bem legal mesmo o tamanho do campo de visão que a gente tem. Jogos de corrida também se proporcionam muito bem, por exemplo, no Forza Horizon 4, que tem ali um suporte magnífico para ultrawide, você consegue visualizar ali muito mais coisa do que você veria se você estivesse usando ali um monitor padrão widescreen. Tanto que internamente no carro, se você coloca para visualizar o carro por dentro, você vai conseguir visualizar bastante coisa simplesmente na mesma tela. A questão dos jogos em ultrawide é bem legal no PC, tem essas grandes vantagens, mas também temos os pontos negativos. Existem alguns jogos que não tem suporte para ultrawide, suporte nativo eu digo. Você vai baixar o jogo, quando você entrar nele, simplesmente você vai ter bordas pretas nas bordas ali do teu monitor, porque ele só vai reproduzir widescreen e não ultrawide. E isso é um pouquinho chato, essas bordas incomodam sim. Ao longo do tempo você pode acostumar, sim, demora um tempo, tá? Alguns meses para você se acostumar, mas você se acostuma. Mas no início é bem chato e acaba sendo, tira um pouco ali a alegria um pouco de jogar, né? Mas existem alguns jogos que você consegue ali através de mods, de patches, de alguns programas por fora também, como por exemplo o Flawless Widescreen, que é um programa que faz esse ajuste ali de tela. Você consegue rodar alguns jogos com a tela widescreen, mesmo eles não sendo compatíveis, tá? São alguns workarounds, né, que a gente chama, que a gente faz ali vários ajustes e tudo mais para poder chegar em um jogo ultrawide, ficar em ultrawide. E também existem alguns jogos que são parcialmente compatíveis. O que eu quero dizer com parcialmente? Eles não têm suporte completo para ultrawide, ou seja, você vai ter menus que provavelmente vão ser em widescreen, e quando você entra na gameplay do jogo, realmente ele é widescreen mesmo. Por exemplo, o Sonic Team Racing, que é um jogo de 2019 e que tem suporte apenas parcial. Todos os menus, todas as cutscenes são em widescreen. Quando você entra na partida mesmo para começar a jogar, aí sim você tem o ultrawide abrindo ali a tela toda e dando ali aquela imersão bem legal, bem magnífica, né? Tem também um pequeno probleminha que em relação aos ultrawides, que são o uso de placa de vídeo. Se sua placa de vídeo não aguenta o Full HD bem, saiba que ultrawide vai ser mais difícil ainda. Geralmente os jogos que você utiliza em ultrawide, sua placa vai rodar uns 10 FPS a menos em ultrawide em relação ao widescreen. Por exemplo, digamos que você tem ali um jogo que ele roda em widescreen a 60 FPS travadinho. Provavelmente
esse jogo não vai rodar 60 fps com a tua placa de vídeo, ele vai rodar ali na casa dos 50, porque a resolução a mais que tem ali no ultrawide, ela vai pegar ali um pouquinho ali dos teus quadros, então é recomendado que você tenha uma plaquinha melhor para rodar em ultrawide. Por exemplo, o ultrawide 1080p, que é um monitor com 2560 por 1080, você vai precisar de uma plaquinha boa, pelo menos uma 1660 Super ou uma 1660, uma plaquinha mais forte para você rodar bem a maioria dos jogos atuais. Você pode sim conseguir rodar com uma placa inferior, mas talvez você tenha que travar ali nos 30 fps, então realmente é bem pesado. Ultrawide em jogos de FPS, né? First Person Shooter, ou seja, os jogos de tiro, CS, Fortnite e outros jogos por aí. Então, nesses jogos a gente tem uma questão importante a mencionar. A gente tem uma ampliação de campo de visão, né? No Counter-Strike também é bem legal essa ampliação, mas você acaba perdendo bastante o foco em jogos, por exemplo, como o CS, porque eles são jogos em que você tem que ficar ali focado, olhando geralmente mais em um certo ponto. Como o ultrawide ele é muito amplo, então nesse tipo de jogo, ao invés de ser um benefício, algumas vezes pode ser muito ruim para você jogar. Não é para todo mundo, mas para a maioria da galera vai ser meio complicado se você for jogar no esquema mais competitivo. Agora, jogos como Fortnite, em que você realmente quer ver todo mundo, quer ver o campo mais amplo, você vai ter uma grande vantagem competitiva, porque você vai conseguir visualizar um carinha que pode estar ali bem no cantinho do teu monitor, e que no monitor widescreen você simplesmente não veria se você não mexesse o mouse. Então você já ganharia ali alguns milésimos ali de segundo, que você poderia fazer uma diferença bem grande aí no teu jogo, né? Então realmente pode ser uma vantagem, mas pode ser uma desvantagem. Isso vai depender muito de como que você joga, qual a ideia de jogo que você tem. Agora vamos falar em relação aos videogames, ultrawide em um videogame. Então, aí que chegamos ao ponto. Ultrawides e videogames não combinam. É simplesmente isso. Você não vai conseguir rodar em ultrawide. Até havia um rumor no início ali dos consoles do PlayStation 5, do Series X, né, que esses consoles teriam suporte para ultrawide, para você rodar mesmo com um campo de visão bem amplo. Mas infelizmente não passou de rumor e esses carinhas não conseguem rodar em ultrawide. Então basicamente nenhum console roda em ultrawide, eles rodam no máximo em widescreen. Então o que você vai ter são bordas pretas nas bordas ali dos seus jogos e também até da navegação do console. Então não vai rodar em ultrawide, então não dá certo, tá? Consoles e ultrawide não combinam mesmo. Conclusão. Então, para quem vale a pena comprar ultrawide? Vale a pena para você que acha que vai ter uma vantagem competitiva nos seus jogos, ou então para você que quer uma imersão muito maior na hora de jogar, você quer ver ali seu jogão rodando com a tela toda, principalmente se você joga jogos de corrida, de futebol, Rocket League, FIFA, PES, Forza Horizon, Forza Motorsport e vários jogos por aí, Project Cars, vários jogos por aí, você vai ter uma vantagem muito legal em relação à imersão, né, o tamanho de tela que você vai ter e também o campo de visão que ele aumenta. Então, isso é extremamente vantajoso. Se você também quer uma tela com uma qualidade melhor, sim, você vai ter, porque as telas são geralmente IPS, né? Vale a pena. E também você tem que ter uma placa de vídeo boa. Se caso você tem uma placa de vídeo boa ou você tem o dinheiro para comprar uma placa de vídeo boa e quer um monitor ultrawide, realmente vale sim muito a pena a compra. É isso aí, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva aí no canal, comente aí, deixe nos comentários se após esse vídeo aí você realmente se interessou. Não, eu vou comprar agora um ultrawide. E se você não comprou, diz aí, não vai comprar ou não ficou interessado mesmo, diz aí por quê, coloque aí nos comentários pra gente. Então é isso aí, falou, até a próxima, tchau galera.